Olá, irmãos. Então, retomando aqui, eu quero falar um pouquinho mais sobre essa questão do professor, né, de ser analógico e também vir de uma geração analógica e está aí se encaixando, se introduzindo numa geração totalmente digitalizada. Há um grau de desencontro enorme entre o que o educador cristão está falando, por conta da geração que é digitalizada e que tem outra cabeça, né? O educador cristão está tratando de uma ética, de uma moralidade bíblica, e essa geração digitalizada está falando de diversidade, de tolerância e de uma série de situações. Não está errado, a questão é essa, que não está errado. Mas nós estamos vivendo situações diferentes, porque nem tudo aquilo que o educador cristão fala e defende está de acordo com essa geração que é internetiana, facebookiana, né? Que é descolada, que defende a diversidade, que tem um mosaico de opiniões, né? As opiniões são muito fragmentadas, as relações são muito fragmentadas. O educador cristão, ele vive com aquilo que é sólido, que é duradouro e que demanda um tempo enorme para ser construído, né? Porque o cristianismo é ensino, é pedagógico, ele é relacional, vertical com Deus e horizontal com aqueles que estão à nossa volta. Então o educador cristão está no meio, né, de uma geração que trabalha aquilo que é duradouro, trabalha aquilo que é sólido, que defende uma ética e uma moralidade bíblica. Isso demanda tempo para ser construído, e uma geração agora que é totalmente digitalizada, que defende a diversidade, que tem um mosaico de opiniões, são questionadores, debatedores e que tem um linguajar de tolerância muito grande. Até porque o mundo que eles vivem, né, a internet, o mundo digital, um dos pilares deste mundo é a diversidade. Então nós, educadores cristãos, estamos vivenciando esse momento de adaptação, né? Algumas coisas a gente pode se adequar a toda essa tecnologia, nós podemos trazer para nós e usarmos isso. E usarmos essas plataformas para ensinar a pedagogia de Jesus, a questão ética, da ética cristã, da moralidade bíblica. Mas esse grau de desencontro, ele é enorme. Então fica aqui um desafio enorme para nós, educadores cristãos, né? Que nós estamos nesse meio, estamos sanduichados no meio de duas gerações que ambas precisam de Jesus, ambas precisam da graça de Deus. Mas uma, por conta da sua diversidade e toda a sua tecnologia, essa parafernália tecnológica, tem outro conceito, outra ideia de moralidade, de ética. É uma ideologia muito fragmentada, né? E é sustentada em informações rápidas e nesse pragmatismo tecnológico. E nós consolidamos o pensamento, o comportamento, a fé, né? A relação com Deus, o reino. Então, irmãos, eis aqui um grande desafio para nós, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que hoje, no meio de tantos especialistas, como é que nós, educadores cristãos, ficamos? Porque a gente lida, como eu falei no vídeo anterior, com aquilo que é sólido, a gente lida com valores. E qualquer botãozinho que você clica, qualquer plataforma que você entra, você vai achar, né? Nós vamos achar aí um monte de especialistas no comportamento. E como educador cristão, a nossa função é despertar no nosso ouvinte, no nosso aluno, né? Iluminar a consciência do aluno, ajudar a descobrir qual a importância que Jesus tem para ele e qual é o papel dele no mundo, né? Nossa função é conduzir o aluno ao descobrimento do reino de Deus. Nosso papel como educador cristão é colocar no nosso aluno
trabalhar para que o nosso aluno receba os princípios do reino de Deus, os valores do reino de Deus. Não é simplesmente orientar um comportamento, é tudo uma mudança de vida, é uma metanoia, né? Paulo fala disso em Romanos 12. O educador cristão é um agente facilitador, assim, é um cooperador do Espírito Santo para que as pessoas mudem de comportamento, mudem de mente, não simplesmente uma mudança de comportamento baseado numa orientação momentânea. Então o educador cristão deve mover-se, né? Ele deve mover-se e marcar presença nesse momento no meio de tantos especialistas que estão aí falando, né? É um momento importante, nós temos que pegar isso como oportunidade que Deus nos dá, né? Tem um filósofo francês que disse assim, que só existe um jeito certo de viver, e é o jeito de Deus. E nós, educadores cristãos, nós sabemos qual é o jeito certo de viver. Nós temos um guia prático, né, de qual é o jeito certo de viver, né? Nós sabemos qual é o jeito certo de viver. É o jeito de Jesus. É o jeito de Jesus. E esse é um momento muito importante para nós, educadores cristãos, nos diferenciarmos desses especialistas no comportamento que está em todos os lugares, né? Nós tratamos de valores, e valor é o cerne da identidade do indivíduo, de um grupo, de uma organização, de uma instituição. Valor é aquilo que Deus nos deu de presente e que isso vai formar a nossa identidade, formar a identidade de um grupo, de uma organização, de uma instituição. Então a igreja lida com valores, não é simplesmente uma orientação para um direcionamento comportamental. Eu acho que essa orientação comportamental ela faz sentido em algum momento, eu creio que ajuda, mas isso não é necessariamente, não está aí os valores do reino de Deus. E nós, educadores cristãos, precisamos marcar presença nesse momento que estamos vivendo, cheio de especialistas para tudo quanto é lado, para todos os gostos, religiões, estilos de orientação diferenciada que não tem mais fim, né? Então eu penso que é o nosso momento agora de nós nos diferenciarmos no meio de tantos especialistas, porque eles estão aí. E as pessoas que nos ouvem, elas também assistem esse pessoal, ouvem esse pessoal, independente de receber o ensino ou não, de aplicarem para a vida deles ou não, eles estão ouvindo, porque está aí nas redes, está aí de forma muito fácil, basta clicar. E nós temos essa responsabilidade como educadores cristãos de apresentar o nosso Deus em um estilo diferente de vida, que é o único estilo verdadeiro, né? Que é o que Deus tem para nós. Que Deus nos ajude. E o terceiro ponto agora tem a ver com a supremacia de Cristo nesse mundo complexo. Bom, nosso papel como educador é nós despertar a consciência do nosso ouvinte. E nós que trabalhamos e vivemos numa grande cidade, temos um pouco mais de dificuldade, né? As grandes cidades, elas são mais incrédulas, por conta das facilidades que ela tem, das ofertas que ela tem. Eu quero ler um texto aqui de Jonas, capítulo 4, versículo 11, e fala exatamente isso, né? Diz assim: eu não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, diz o texto, Deus diz, da grande cidade de Nínive, em que estão 120.000 homens que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Então, assim, o raciocínio de Deus aqui é bem claro, né? Quem mora nos grandes centros, fica mais complicado ouvir falar de Deus. Não é impossível, mas é mais difícil, né? Por conta das ofertas que essas cidades têm. E o texto ali fala que eram pessoas que não sabiam discernir a mão direita da mão esquerda. E é verdade, irmãos, né? Nós vivemos numa cidade muito grande, rica, né? São Paulo e o Grande ABC é a região mais rica do país, né? É o que dizem, pelo menos. Temos um mundo digital assim dominando. Nós temos especialistas para tudo quanto é tipo de assunto, e
Mas em meio a tudo isso, existe uma incredulidade enorme com relação à pessoa de Jesus, uma barreira enorme para entender a supremacia de Cristo, né? Como que alguém que tem tantas ofertas pode entender de supremacia de Cristo? E aí o grande desafio nosso, o terceiro desafio nosso que eu entendo que seja, que é falar desse Cristo Supremo, desse Deus Supremo, que é Criador, que criou todas as coisas e que tem um chamado para nós, tem uma vocação para nós, tem um direcionamento para nós, né? Então, e o educador cristão vai ter que se impor, entre aspas, e marcar presença nesses grandes centros para despertar a consciência das pessoas para a supremacia de Cristo, porque o mundo pertence a Cristo, tudo deve a Cristo. Jesus pode requerer qualquer parte desse planeta que é dele. Jesus pode querer e pedir, tomar qualquer coisa, qualquer pedaço de chão do planeta, tudo pertence a ele. Tanto as coisas visíveis e as coisas visíveis e invisíveis. Os principados e potestades. Paulo disse isso em Colossenses 1,15. Então nós servimos um Deus que é supremo. E nós, como educadores cristãos, nós temos que levar sim, né, trabalhar sim, com essa ideia da supremacia de Cristo, mesmo com toda a incredulidade e mesmo no meio de um monte de gente que não discerne a mão direita da mão esquerda, e mesmo no meio de um monte de gente que já está bem desumanizada pelo estilo de vida que leva, né, o mercado, o capitalismo, a correria, né? Então é um desafio enorme nós falarmos do Cristo Supremo no meio dessas grandes cidades, né? Dessa geração especialista, cheia de tecnologia, gente que conhece tudo, sabe tudo, enfim, esse é o nosso grande desafio, o terceiro grande desafio, mostrar o Cristo, o Supremo Cristo, revelar o Cristo para essa gente que, na maioria das vezes, não sabe discernir, como diz as Escrituras, discernir a mão direita da mão esquerda. Isso é um olhar bem sociológico, né? Deus olhou para aquela cidade e viu a condição dela. E esse olhar sociológico está no educador cristão. Nós entendemos bastante desse olhar sociológico. Nós sabemos quando nós chegamos numa sala de aula, nós sabemos mais ou menos a condição do aluno. Quando nós chegamos num bairro, numa igreja, sei lá onde, seja onde for, nós sabemos como é que nós temos que apresentar a supremacia de Cristo ali, os valores do reino ali, a gente marcar presença ali, ser um colaborador de Deus ali, porque se tem alguém que sabe e que entende desse olhar sociológico para entender o que acontece com uma cultura, com um povo e com o momento histórico que nós estamos vivendo, é o educador cristão. Então fica aqui a minha oração por você que está engajado ou engajando na área da educação cristã. Espero que esses vídeos tenham te ajudado mais um pouco. Deus muito te abençoe.